Bom, a nossa apresentação de hoje vai ser sobre os felinos com manchas naturais, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa estimativa de população em relação aos felinos com marcas naturais, naturalmente marcados. Vamos lá. Bom, primeiramente, então, nós não temos apenas os felinos que são naturalmente marcados, nós temos uma série de alguns outros mamíferos, né, que também podem ser estudados com essa mesma metodologia, né, mas aqui nós temos alguns desses felinos, né, como onça pintada, jaguatirica, o tigre, né, também que foi o primeiro animal a ser estudado por essa técnica que eu vou apresentar a vocês. E, de certa forma, essas manchas naturais que eles possuem funcionam como se fosse uma impressão digital, né? Então, cada indivíduo tem o seu padrão de manchas. Ele é único, exclusivo de cada indivíduo. E uma coisa interessante também, que até dificulta o nosso trabalho, é que as manchas, né, de um lado do corpo não são iguais do outro lado do corpo. Então, existe uma assimetria em relação ao padrão de manchas, né? E aí, mais para frente, eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre o que a gente faz, né, para tentar diminuir, né, os nossos erros em relação a essa assimetria em relação às manchas. Mas isso é uma coisa interessante. Cada indivíduo tem o seu padrão de manchas e a cada lado do corpo existem diferenças nesse padrão de manchas. E a gente vai reconhecer os indivíduos a partir desses padrões. Bom, na década de 90, né, então em 1995, o Ulas Karan, né, um indiano, ele fez o primeiro trabalho usando essa metodologia, utilizando, né, armadilhas fotográficas para estimar populações de tigre lá na Índia, né, usando os modelos que eu também vou comentar com vocês de captura e recaptura. Então, nessa década de 90 aqui, teve uma grande expansão, né, os primeiros trabalhos, daí teve uma grande expansão em relação aos trabalhos que usam armadilhas fotográficas para tentar estimar parâmetros aí populacionais, né? Então, estimar abundância, estimar densidade, e isso, então, de certa forma, trouxe uma grande inovação aí para a área da biologia, né? Como mais uma ferramenta, né, de estudo ecológico não invasivo, né? Como a Raíssa falou. Então, nós acabamos fazendo estudos populacionais sem prejudicar tanto esses animais. Só que aí, como que a gente faz para identificar, né? Então, é realmente um grande quebra-cabeça, né, a gente tentar fazer essa identificação, né? Inicialmente, né, quando você está começando a ler os trabalhos que indicam, né, quais são as regiões do corpo, porque cada região do corpo da jaguatirica, ela tem padrões de manchas diferentes. E aí, diferentemente, por exemplo, de uma onça pintada, né, ou de um gato do mato, né, que mais para frente eu vou mostrar para vocês quais são esses padrões. Então, você tem que começar a olhar as fotos e saber ir reconhecendo esses diferentes padrões de, é, é, de manchas, né, que elas possuem. Bom, o animal que eu trabalho, né, é a jaguatirica, né, que a Raíssa também comentou bastante sobre ela, na Serra do Japi. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, outros colegas já apresentaram o local e tudo mais, né, que é no interior de São Paulo, próximo a uns 50 quilômetros da cidade de São Paulo, né. E aí, então, com a jaguatirica, eu trabalho com esses padrões de identificação por manchas. E aí, na verdade, quando você começa a trabalhar, né, com essa questão de identificação por manchas,
lembra bastante aquilo que eu acho que todo mundo brincava, né, quando era criança, que é o jogo dos 7 erros, né? Então, por exemplo, você vai ver aqui que essa fumacinha tá diferente dessa daqui. Então, na verdade, é um trabalho investigativo também, né, como né, foi comentado anteriormente, que você tem que ficar atento aos detalhes, mas nesse caso, atento aos detalhes dessas manchas, né, do corpo desses animais, para conseguir identificar se é o mesmo indivíduo ou não. Mais para frente também eu vou comentar, né, a diferença, né, desse trabalho populacional em relação aos trabalhos de ocupação, né, como a Raíssa acabou de apresentar para a gente, né, então a gente tem que ter uma certeza de identificação dos indivíduos, né, e eu costumo até comentar, às vezes, né, que muitas vezes quando a gente faz coisa quando crianças, na verdade são treinamentos para a vida real, né, então quando que eu ia imaginar que ficar brincando de jogo de 7 erros ia ajudar depois na minha carreira como pesquisador. Então, muitas vezes a gente faz algumas brincadeiras que ajudam a gente na nossa vida posterior. Bom, então, em relação aos estudos demográficos, né, que vão incluir tanto a densidade quanto a abundância, nós fazemos a identificação e a individualização a partir dessas marcas naturais, né, que podem ser chamadas de bandas, listras, rosetas, cicatrizes de corte, né, presença de testículos nos machos, ou então numa barriga mais flácida, né, de uma fêmea que acabou, né, de parir ou que está lactante ainda, né, em relação à prenhez. Eu vou mostrar algumas dessas coisas aqui para vocês, para a gente perceber que tudo são fatores que nós podemos usar para individualização, né? Então a gente consegue distinguir um indivíduo do outro. Bom, então aqui, por exemplo, um indivíduo, né, que eu acabei chamando ele de Van Gogh, justamente porque, né, ele tem um pedaço da orelha cortada, né? Então, e aí até acho que é interessante porque a questão da nomenclatura, eu acabei dando nome para os meus bichos, né, para saber quem é quem, né? Então tem algumas origens, né? Nesse caso, quando tem alguma característica do indivíduo que eu vejo que é chamativa, né, eu acabo usando aquela característica para nomear esses indivíduos. Então, aqui no caso do Van Gogh, um corte na orelha facilita a identificação. Bom, como que são agora esses padrões corporais de manchas, né, que eu comentei lá em cima? Então, na jaguatirica, diferentemente, por exemplo, da onça pintada e dos gatos pintados menores, eles também têm uma variação em relação às manchas, né? Mas na jaguatirica ocorre uma coisa um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, esse desenho, né, que acaba formando, né, como se fosse uma imagem circular, né, são chamados de rosetas, né, que é o que a gente encontra também nas onças, né, em outros gatos pintados também. Porém, no caso das jaguatiricas, essas rosetas, elas acabam muitas vezes se fundindo, né? Então aqui nessa outra região parece que nós temos a fusão de duas rosetas, né? Então está aparecendo mais ou menos um número 8, ou então, né, lembrando da divisão celular lá na telófase, né, que está se dividindo e tal. Então aí você pode viajar na sua imaginação para escolher alguma coisa para você te ajudar a identificar. Né? Mas não que depois o indivíduo ficando mais velho, ela vai se fundir totalmente. Não, esse vai ser um padrão que ele vai manter para o resto da vida. Né? Mas é interessante que a gente percebe, né, que pode ocorrer essas fusões, e no caso, né, quando muitas dessas rosetas se fundem, elas acabam formando o que a gente chama de linha. Né? Então, é o que eu preferencialmente uso na identificação dos meus indivíduos. Então, lateralmente, essa linha que todos têm, né? E aí, uma grande diferença dessa linha
em relação ao desenho da linha, né, em relação à continuidade, né, dessa linha lateralmente aqui. Então, tem alguns pontos que ela acaba sendo descontínua, tem alguns outros pontos que ela é contínua, né? Então, isso são características que eu acabo utilizando para a identificação dos indivíduos, né? Então, principalmente essas linhas que são formadas a partir da fusão das rosetas. Nós temos também na cauda um padrão que é chamado de bandas, né, que acabam formando bastante aqui uma coisa semelhante um pouco a um código de barras, né, mas eu acabei não utilizando muito, até porque eu tenho poucas fotos, né, só da cauda, né, para fazer essa análise, né, mas também é um diagnóstico que a gente pode utilizar. Aqui na parte ventral, né, nós temos algumas que são chamadas de manchas, né, ou pontos, né, que eles acabam formando pontos mais desenhados, diferentemente das rosetas. Aqui, no caso de uma fêmea, né, a gente consegue perceber essa barriga dela um pouco flácida, né, então, no caso desse trabalho que eu fiz, em diferentes épocas do ano, eu acabei presenciando aí essa fêmea grávida e depois de grávida, né? Então é um indicativo, por exemplo, que ela teve filhotes, né? E isso é um bom indicativo também, porque se a espécie está se reproduzindo no local, significa que o local tem uma qualidade ambiental considerável, né? Senão os indivíduos não estariam nesse processo de reprodução, né? Inclusive, em relação à reprodução, eu não encontrei, né? Mas um funcionário lá da estação que a gente trabalha, né, da Serra do Japi, ele acabou encontrando um dia um filhote de jaguatirica. Ele fez até um vídeo, depois me mandou, né? E também uma monitora lá que trabalha no parque, também um dia eu estava passando por lá, ela falou assim, olha, eu encontrei uma ossada de jaguatirica ali e tal. Aí eu fui lá e consegui pegar essa ossada e tal, só que infelizmente estava sem o crânio, né? Estava com o restante do corpo completamente formado, mas sem o crânio. Então, isso indica, né, a questão da população aberta, que eu vou falar mais para frente, né, que é nascimentos, mortes, imigração e emigração. Bom, nesse caso aqui, eu peguei as fotos do mesmo indivíduo, né, que eu chamo de mama, né, eu acabei dando esse nome por conta que foi aqui, primeiro eu percebi que ela, né, teve essa gravidez aí e tudo mais. Então, aqui, em épocas diferentes, a gente consegue perceber, né, no meu modo, acho que claramente, né, mas a diferença aqui do contorno da barriga dela, né, em relação a períodos diferentes, né? Tanto é que essa parte aqui da barriga a gente consegue perceber que ela está mais flácida, né? E aqui nesse contorno já não está tanto. Uma outra coisa interessante e importante também é o seguinte, que muitas vezes, né, o ângulo que a foto é tirada influencia na sua identificação, né? Então, por exemplo, nesse daqui, ela está com a pata anterior esquerda, né, para frente. Na foto de baixo, ela está para trás. E com isso, às vezes, ela pode modificar um pouco o formato de algumas manchas, né? Ou então você pode acabar tendo uma visão um pouco equivocada. Então, a importância do ângulo que a gente tira as fotos, isso ajuda bastante na questão da identificação. A gente vai ver algumas fotos mais para frente que não saíram com um ângulo muito legal, que algumas delas são impossíveis da gente identificar. Bom, nesse caso aqui também a gente consegue ver, né, que é um mesmo indivíduo, um macho no caso, então aqui eu comparando, né, duas listras laterais aqui do mesmo macho, nessas regiões diferentes, e a gente consegue ver a presença dos testículos, como a Raíssa falou lá também no vídeo, da onça parda, né? Então, nem todas as fotos nós conseguimos ver a presença dos testículos, né? Em algumas fotos a gente não consegue identificar o sexo, mas preferencialmente quando nós conseguimos, é melhor. Então, aqui,
mais uma vez, o mesmo indivíduo que eu havia mostrado para vocês, né, que é a mama. Aqui a gente tem, né, ficou um pouquinho ruim aqui na apresentação, mas depois a gente pode disponibilizar aí o PowerPoint para vocês, né, acho que fica melhor um pouco para essa questão de observação desses padrões de mancha, né, mas nesse caso aqui é o mesmo indivíduo fotografado em dias diferentes. Diferentemente, por exemplo, né, aqui nós temos dois indivíduos diferentes aqui, né, não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui no caso da mama, né, ela tem essa linha lateral mais contínua. E nesse caso aqui, nós temos uma linha mais pontilhada, tá? Esse indivíduo aqui, se eu não me engano, é a Betina, tá? Pelo que eu estou olhando aqui rapidamente. Eu acabei não colocando o nome, né? Como nós temos aqui também, né, dois outros indivíduos, aqui eu coloquei o nome, né, a Siri e a Maiara, né, e também, nesse caso aqui, a Siri, ela tem esse padrão de mancha descontínuo, né, e no caso da Maiara, ele está um pouquinho mais contínuo, como a gente tinha lá no caso da mama. Nesse caso aqui, por exemplo, eu dei o nome de Siri, porque ela tem uma mancha aqui na lateral, no ombro, que lembra um pouco um siri, né? Então, são coisas que eu acabo utilizando para me ajudar. E aí a gente vai entrar no caso da individualização simultânea, né? Que o ideal é que nós, a cada registro, que nós podemos conseguir o registro de ambos os lados do corpo, certo? Porque lá inicialmente eu falei para vocês que eles apresentam padrões diferentes, né, nos flancos diferentes do corpo. Então, o ideal é você tirar uma foto simultânea do lado direito e esquerdo, né? Infelizmente, no caso da minha pesquisa e de outras também, eu consegui um número muito baixo de registros simultâneos, né? E depois eu vou falar para vocês o que a gente faz para resolver esse problema, né? Então, nesse caso aqui também, novamente, a mama, né? E aí, então, a gente consegue perceber que em cada foto nós observamos a armadilha fotográfica da frente. Ou seja, para fazer esse registro simultâneo de ambos os lados, né, nós temos que utilizar as armadilhas fotográficas aos pares, né, uma de frente para a outra. Só que isso também tem que ter uma regulagem, porque se você coloca exatamente uma de frente para a outra, né, o disparo da câmera, ela pode, o flash, né, que não é mais flash, é de LED hoje em dia, né, mas a gente vai ver mais para frente, ele pode acabar estourando na foto da câmera seguinte. Então, normalmente, a gente costuma, né, posicionar elas não totalmente de frente uma para a outra, mas com um pequeno ângulo, né, justamente para não acontecer essa imagem estourada, mas que sempre acaba acontecendo, mesmo que a gente acabe dispondo as armadilhas para que isso não aconteça, né? Então, sempre algumas questões acabam nesse sentido. Então, aqui também, né, mostrando essa questão do posicionamento, né, das armadilhas, uma de frente para a outra, né, tomando esse cuidado da questão do ângulo, né, para a gente não ter uma foto estourada. E aí, então, eu vou passar agora um pouquinho mais para frente, eu volto a essa questão, eu vou mostrar tem uma foto que tem uma, né, tá um pouco mais estourada, mas eu vou falar um pouco mais agora como que é essa questão dessa conferência aí das armadilhas fotográficas, né? A Raíssa já tinha comentado lá em cima em relação às pilhas, né, que são, além das armadilhas fotográficas serem bastante caras, né, o gasto com pilhas também é bastante alto, né? A gente pode perceber, por exemplo, né, que esse tipo de armadilha aqui, né, acho que todas as nossas, elas acabam levando 8 pilhas pequenas, né? Então, se você tem 10 armadilhas, você vai precisar de 80 pilhas, né? Então, e essas pilhas, normalmente, elas acabam durando
um mês, até um mês de funcionamento, né? Dependendo do número de fotos que a armadilha acaba tirando, ela pode durar mais ou menos, né? Mas eu acabei estabelecendo um prazo de 15 a 20 dias, no máximo, para fazer essa troca de pilhas. E no nosso caso, lá do laboratório, nós temos essas pilhas que são recarregáveis, né? E aí uma outra questão também, que é a seguinte: como a gente descarregar aquele material, né? Porque a cada visita que você vai a campo, né, você vai trocar as pilhas. Então, normalmente eu ia a cada 15, 20 dias, aí eu trocava as pilhas e já descarregava as fotos daquele período para eu já começar a organização dos dados, né? E normalmente, como que era feito isso também? Até pelo pessoal do laboratório, né? Você tinha lá o slot, né, do cartão de memória da armadilha fotográfica, aí você ia com um cartão em branco, né, e trocava aquele cartãozinho, né? E aí você levava outro cartão para casa depois, descarregava e ia trocando assim também. Só que aí, muitas vezes, o que, que acontece? Às vezes você está lá no campo e tira uma foto e você está na dúvida, você quer ver se a armadilha está bem posicionada ou não, né? E não tem como, né? Pelo menos as nossas armadilhas, elas não têm esse visor, né? Não são todas as armadilhas fotográficas que apresentam um visor, né, que mostra a foto que você tirou. Então não tem como você saber, ele só mostra lá o número de fotos, né, o espaço que tem na memória, né, o contador lá da quantidade de bateria, né? E aí eu acabei fuçando, falei, eu tava pensando, falei, nossa, seria interessante levar um notebook lá para, né, já olhar as fotos na hora e tal. Mas eu falei, bom, como a gente usa o celular para tudo hoje em dia, e substitui, né, o notebook, quem sabe a gente não consegue fazer uma coisa desse tipo com o celular. Foi então que eu comecei a utilizar o celular para visualizar as fotos na hora. Então, com um cabo mesmo, desses cabos, né, de carregar o celular, eu acabava conectando o cabo na armadilha fotográfica, eu conseguia abrir o cartão de memória da armadilha, eu conseguia visualizar as fotos que ela tirou e, de quebra, também eu acabava salvando essas fotos no meu cartão de memória do celular, né? E eu não apagava as outras fotos, né, da armadilha fotográfica, porque depois, logicamente, ia fazer um backup, né? Mas eu achei que foi um método interessante, bastante prático, né, para a gente fazer esse controle. E eu não vi ninguém falando, né, não vi ninguém usando, né, então pode ser que outras pessoas utilizem também, né, mas é uma dica, né, de que a gente pode fazer isso, que facilita bastante o nosso trabalho. Uma outra questão também que às vezes acaba sendo um pouco meio complicada está relacionada com o roubo e a destruição de armadilhas, né? Que no caso do meu trabalho eu acabei enfrentando também. Normalmente, né, esse roubo e destruição acaba sendo feito por caçadores, né, que vão no local. E lá na Serra do Japi eu sei de alguns relatos, né, de caça e tudo mais, né? Então, se a pessoa está passando lá e percebe que tem uma armadilha fotográfica que vai comprometer ela, incriminar ela, obviamente ela acaba tentando tirar. Mas como a gente prende, né, com cabos de aço essas armadilhas, a gente coloca cadeados para não abrir, né? Então, ele não conseguindo tirar essa armadilha, muitas vezes elas acabam quebrando com pedaços de pau e tudo mais, e acabam danificando e algumas vezes roubando as armadilhas, e a gente acaba perdendo dados que são valiosos, né? Mas são também contratempos que a gente acaba tendo na pesquisa. Bom, aqui um exemplo, né, de como a gente consegue conferir as fotos, né, em tempo real no campo, né? Então eu conectei aqui com o cabo na armadilha e a gente consegue então olhar as fotos na hora, saber, eu consegui pegar tantas fotos que eu peguei, né? Isso é uma coisa bastante interessante, a gente salva essas fotos no celular. Logicamente também acaba demorando um pouco, né? Porque enquanto a gente está baixando as fotos, a gente vai trocando as pilhas, né? Para não demorar muito tempo. Mas muitas vezes, né?
nós temos uma quantidade muito grande de fotos, né? Sei lá, 1.000 fotos no período. Só que a grande maioria dessas fotos são fotos que acabam sendo disparadas sem indivíduos, né? Como a Raíssa comentou também. Então a gente tem que ter a preocupação de fazer a pracinha lá, de fazer a limpeza. Muitas vezes as plantas acabam crescendo novamente. Então, às vezes, principalmente de dia, né? A gente tem muitas fotos disparadas de dia, né? Que às vezes a planta esquenta, ela balança na frente da armadilha fotográfica, e como é uma armadilha que capta sensor de calor, né? Então, às vezes, a plantinha que está quente com o sol dá uma balançada e dispara, né? Ou então o sol fica batendo diretamente lá no sensor, né? Aquele sensor ele fica desregulado e ela vai disparando, né? Então, às vezes, tem centenas, milhares de fotos disparadas no único dia, e isso acaba prejudicando o nosso trabalho, né? Mas aí entra a questão, né, que eu falei lá em cima para vocês, e quando não dá para identificar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, as armadilhas posicionadas frente a frente, só que o indivíduo acabou teimando, né, de passar de forma transversal aqui a estrada de terra, né? E aí, então, a gente tem mais essa visão frontal dele, um pouquinho aqui da região do flanco. Eu tentei bastante, mas eu não consegui, né, identificar esse indivíduo, né, até daria aqui para essa região do ombro, mas eu não tenho outras fotos de outros indivíduos nesse ângulo para comparar as imagens, e aí eu acabei não conseguindo identificar. Então, há uma outra coisa interessante também, que eu acabei não comentando, né, que a gente tem algumas diferenças em relação à metodologia desses estudos populacionais com os estudos de ocupação, né? Então, em relação aos estudos de ocupação, nem sempre, né, os pontos de amostragem acabam caindo em cima de trilhas, né? E nos estudos populacionais, né, tem uma série de trabalhos falando que os felinos preferencialmente usam muito mais as trilhas, né, ou estradas de terra, passagens, do que pontos que são mais fechados, né, no meio da floresta. Então, eu acabei, né, no início do trabalho, né, a gente até fez uma comparação em alguns pontos dentro da trilha e fora, e a gente comprovou realmente que existia uma diferença, né, entre captura de indivíduos dentro e fora da trilha. Então, acabamos optando por colocar sempre em trilhas ou estradas de terra lá da Serra do Japi, né? Então, nesse caso aqui, ele acabou atravessando transversalmente, né? Então, porque o que se espera é que ele venha andando, né, nessa estradinha aqui, para a gente tirar uma boa foto. Ou então, quando a Raíssa, como a Raíssa também mostrou, né, quando sai uma foto desse jeito, né, toda tremida, né, então parece que tudo é uma lista, né, então fica praticamente impossível da gente identificar. Algumas delas eu até acabei conseguindo identificar, né, mas dá um trabalho muito grande. Você tem que ficar comparando as fotos, comparando os desenhos para ver se realmente é o mesmo indivíduo. Então, para a gente contornar essa questão de problemas com a identificação, minimizar esses erros, né, ou por a foto sair tremida, e muitas vezes, nesse caso, ela sai tremida, porque o indivíduo acaba passando numa certa velocidade na frente da armadilha fotográfica, né? Então fica aquela foto, né, em movimento. E aí esse padrão de manchas eles se fundem e você não consegue identificar nada. Então, em relação à velocidade de deslocamento na frente das armadilhas fotográficas, né? Isso acaba complicando para a gente. E aí, o que a gente faz quando dá para identificar? Então, uma dos métodos que a gente pode utilizar são as iscas odoríferas, né? Tem outros trabalhos que o pessoal usa iscas com alimentos, né? Que é a ceva que o pessoal fala e tal. Mas no nosso caso aqui nós utilizamos iscas odoríferas, né? E aí, inicialmente, né? A gente começou usando aí a Pros Choice e a Canine Cal, né? Que já foram utilizadas aí já há um tempo, né? Primeiramente nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, e posteriormente eu também incluí
a erva de gato, né, o catnip, que é vendido aí nos pet shops e tal, e aí eu também colocava junto, ou seja, era uma coisa que tinha que cheirar bastante para o animal. E aí existe sempre aquela discussão, né? Ah, mas você colocando uma isca, você está enviesando um pouco o seu trabalho, porque às vezes o animal não está passando na frente da armadilha, mas ele vai lá para cheirar, né? Porque eles, né, sente esse cheiro, você acaba atraindo o animal para frente da sua câmera, né? Mas segundo os trabalhos aí que né, em relação à ecologia populacional, esse fator acaba sendo bastante pequeno, né, em relação à atração, porque normalmente eles já estão andando pela trilha, né, então a intenção não é atrair ele para a trilha, e sim de que ele está andando, aí ele sente um cheiro diferente, ele para e vai cheirar. E nesse momento que ele para e vai cheirar, né, você consegue tirar algumas fotos, né, como a Raíssa falou também, a gente programa lá, né, para tirar 3 fotos, tal, na sequência, assim, tipo, 1 segundo de intervalo da outra, né? Então, nesse momento, a gente consegue fotos melhores. Então, a partir do momento que eu comecei a utilizar iscas, também melhorou bastante a qualidade dos meus dados. E aí tem um outro problema ainda também, que é quando você coloca. Inicialmente, a gente começou a colocar a isca diretamente no chão, né? Que era uma isca muito fedorenta, né? Pelo menos pra gente, mas os felinos gostam, né? E a gente saía fedido, né? Depois do campo, principalmente eu que ficava botando as coisas lá, você sai querendo carniça, né? Então você fica com aquele cheiro o resto do dia no corpo, né? Mas se você coloca diretamente no chão, como a gente começou a fazer, chove, né? Então, nos períodos de chuva, aquela isca durava muito menos tempo, o odor dela, no campo. Em períodos de seca, né, ela acaba durando mais. E aí, então, eu pensei numa forma de aumentar, né, esse tempo de duração do odor da isca, e aí eu pensei nesse método aqui. Depois eu acabei vendo que um outro trabalho, né, do Mendonça, 2014, usou muito parecido com o meu, né, mas na época eu não tinha visto ainda. O que, que eu fiz? Eu peguei garrafas PET, né, dessas de refrigerante, de água e tudo mais, e dentro dessas garrafas PET eu coloquei algodão. Então, nesse algodão, eu embebia nessas iscas, colocava lá, tampava, tinha furos, obviamente, para o cheiro sair. Só que os animais, eles têm a tendência de pegar aquilo lá, como ele cheira bastante, eles têm a tendência de pegar e levar, né, para outros lugares. Então, essa isca, ela tinha que ficar presa, né, no chão. Então, eu acabava amarrando numa linha de pesca e pregando no chão. Inclusive, tem até algumas fotos, né, de gambás, e os gambás são bichos bastante encrenqueiros, né, e iam muito nas iscas, eles iam lá e ficavam mordendo a garrafa, e puxavam, e levavam. Então, tem várias fotos sequenciais dele brincando com a isca para lá e para cá. Depois a gente voltava, a garrafa estava tudo amassada, justamente porque esses animais estavam mordendo essas garrafinhas. Mas, então isso acabou ajudando bastante a qualidade das nossas fotos, né? Como a gente consegue ver aqui, né? No caso, de eu instalando essas garrafinhas, né? Aqui no meio da estradinha de, né, de terra que a gente estava usando, e aqui, no caso, né? A instalação da armadilha fotográfica lá na árvore. Então, aqui a gente consegue já ter um exemplo, né? Também nós utilizamos armadilhas fotográficas, são todas da mesma marca, mas são de séries diferentes, né? Então, nós temos armadilhas mais antigas, né? Que tem fotos que não são tão boas assim, né? E tem as mais recentes, né? Que já vem com imagem 4K. Elas acabam usando muita memória, né? Mas, em compensação, para a gente que precisa ter uma riqueza, né, de detalhes na foto, poder ampliar bastante para olhar essas manchas, isso ajuda bastante, né? E aqui, então, mostrando, né, essa questão desse comportamento de para e cheira, né? Então, tá lá o indivíduo andando pela trilha, de repente ele sente um cheiro, vai lá, para, né? E aí é o momento que a gente tira lá
3 fotos, às vezes são muito mais fotos, né, que o indivíduo fica lá bastante tempo, né? Aqui no caso, né, da onça parda, um exemplo, né, da foto que acabou saindo estourada, eu tenho outras de jaguatirica também, né? Então, quando ela fica muito, né, de frente para outra e as duas acabam disparando ao mesmo tempo, né, porque o indivíduo está lá paradão cheirando, né, então às vezes ela acaba saindo estourada, né? Então essa preocupação em relação ao posicionamento das armadilhas. Uma outra coisa bastante interessante em relação às iscas que eu notei é que algumas vezes o indivíduo está meio distraído andando pela trilha, né? Então ele está indo da esquerda para a direita, andando, só que aí, de repente ele passa e fala, opa, tem alguma coisa aqui que está cheirando, né? Só que nisso dele passar ele já foi fotografado do lado direito. Aí ele volta para cheirar aquilo que ficou lá atrás. Então ele volta com o lado esquerdo, né, para cheirar, né? Então isso foi uma coisa que eu achei interessante que algumas vezes eu acabei usando, né, que essa isca acaba, né, proporcionando essa questão, né, de você ter com a mesma armadilha fotográfica, né, o registro dos dois flancos, né? E você sabe que é o mesmo indivíduo porque depois você olha aqui, né, o dia, né, e o horário, então você consegue perceber, né, que o indivíduo passou e voltou alguns segundos depois para cheirar, né? Então isso é uma coisa interessante também. Bom, uma outra questão também, a Raíssa lá falou também em relação aos estudos de ocupação, né, que tem a questão do posicionamento das armadilhas, do grid, né? Nos estudos populacionais também a gente tem essa questão metodológica de como colocar, né, qual seria o espaçamento dessas armadilhas, né? Então, como eu falei aqui, né, muitos trabalhos falando que elas estando dispostas em trilhas, isso maximiza bastante a captura dos indivíduos, né? E aí tem essas questões estatísticas, né? Mas que acabam não interferindo tanto assim, né? Já que são os felinos, né? São animais com baixa detectabilidade. E esse espaçamento ele tem que estar sempre relacionado com a área de vida da espécie. Então, por exemplo, se você quer estudar, sei lá, jaguatirica e onça pintada, né, como pode acontecer. Então, você tem que ter um espaçamento, então as áreas de vida da jaguatirica e da onça pintada são diferentes, as onças são muito maiores, né? Então, você não pode colocar um espaçamento muito grande para a onça pintada, né, porque você tem que ter a captura e a recaptura, né? Então, muitas vezes o animal está passando pela trilha, então ele é capturado numa armadilha. Aí ele continua andando por aquela trilha, um espaço bastante grande, e no mesmo dia ele é recapturado em outra armadilha lá na frente. Isso algumas vezes aconteceu de forma sequencial. Então dá para a gente ver o deslocamento do indivíduo, né? Quanto tempo ele demorou entre uma armadilha e outra, né? Então quando a onça está fazendo isso, né? Para a onça um espaçamento X é ideal, mas para a jaguatirica não, porque ela acaba não se deslocando tanto quanto a onça, né? Então nesses casos quando você quer estudar mais de uma espécie, você tem que colocar aí um meio termo, né, normalmente que acaba englobando a área de vida menor que tem da espécie menor, né, para você poder ter as recapturas desse indivíduo, né. Porque a gente vai ver que o que interessa para a gente é a relação entre o número de capturas de novos indivíduos e o número de recapturas de indivíduos que já foram capturados anteriormente, né? Então, a estatística utilizada para fazer essa estimativa, ela usa isso, né? Essa relação entre novos indivíduos e indivíduos que já foram capturados, né? Então, por isso a importância de saber a, a, a diferenciação, né, em relação às manchas, né? E outra coisa também que é interessante, né, para você saber um tamanho ideal para o seu espaçamento, é você relacionar com a área de vida da espécie no bioma, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando na Mata Atlântica, então eu vou ver áreas de vida de outros trabalhos que também trabalharam na Mata Atlântica que estimaram áreas de vida, ou outros espaçamentos na Mata Atlântica. Então, na Mata Atlântica, a gente espera que a densidade seja maior do que, por exemplo, na Caatinga. Então, na Caatinga, os indivíduos estão mais espalhados, né,
por conta de questões de presas, de uma série de fatores ambientais. Então, é interessante também você ajustar esse espaçamento em relação à espécie, em relação ao bioma que você está trabalhando, né? E aí vem a questão das coletas piloto também, que já foram comentadas em outros, nas nossas outras apresentações, que acabam ajudando a gente a fazer esses ajustes, né, em relação ao espaçamento. Por exemplo, eu comecei com um espaçamento maior, aí eu percebi que não estavam tendo muitas recapturas, eu acabei reduzindo um pouco esse espaçamento, aí as recapturas aumentaram. Então, essas coletas pilotos são muito importantes para a gente acabar ajustando. Bom, e aí a gente tem esses dados, né? Então, você já identificou, né? Você sabe que esse daqui é o Joãozinho, aquela é a Maria, né? Eu sei lá, eu tenho 5 fotos do Joãozinho, eu tenho 2 fotos da Maria, eu tenho uma foto da Joaquina, né? E assim por diante. E aí você pega todos esses dados de fotos e para você analisar, a gente acaba montando um histórico de captura, né? Que funciona com uma matriz binária, onde 0 não é capturado e 1 é capturado, certo? E aí, para isso, a gente vai montar o que nós dizemos de ocasião de amostragem, né? Então, por exemplo, o ideal, né, seria, deixa eu ir aqui, depois eu volto, mas o ideal seria a gente fazer esse armadilhamento fotográfico, sei lá, em um mês, né? Então, sei lá, vai colocar 50 pontos de amostragem, né? E para as armadilhas ficarem funcionando em um mês, e aí você consegue todos os dados, né? Simultaneamente. Mas pensando nesse caso do trabalho com individualização, para você ter 50 pontos de amostragem, você tem que ter 100 armadilhas fotográficas, né? Porque são 2 para cada ponto. Então, fica praticamente impossível, né, a gente conseguir fazer isso de uma vez só, né? Fica muito caro. Então, o que a gente acaba fazendo? Nós vamos aumentando os dias de exposição aquelas armadilhas fotográficas. E também, infelizmente, fazendo sistema de rotatividade, né? Então, em um determinado sítio, né, de amostragem, eu sei lá, eu tenho 10 pontos, ou eu tenho 8 pontos que trabalham durante 2 meses, né? Depois eu retiro aquelas armadilhas daquele sítio, levo para outro sítio de amostragem, né? E aí, só que esses 2 meses, a gente pode... seria um esforço bastante difícil da gente fazer, mas seria possível, por exemplo, colocar a ocasião de amostragem por dias. Então, cada dia é uma ocasião. Mas, por esse fato da detectabilidade baixa, a gente acaba agrupando dias em uma única ocasião, né? Então, por exemplo, o que eu acabei utilizando aqui, 10 dias seria uma única ocasião, né? Então, se o indivíduo foi registrado nesses 10 dias, naquela armadilha fotográfica, ele vai ter o número 1, né? Se ele não foi capturado naquela armadilha fotográfica, naqueles 10 dias, ele vai ter o número 0. E aí, então, a gente forma essas matrizes, né? Onde cada linha é um indivíduo, certo? E cada coluna é uma ocasião de amostragem, tá? Então, por exemplo, na primeira ocasião de amostragem, não foi capturado nenhum indivíduo. Já na segunda ocasião, foi capturado esse segundo indivíduo aqui. Na terceira, também mais ninguém. Na quarta, o primeiro indivíduo, tá? A gente consegue perceber também que o indivíduo 1, ele só foi capturado uma vez e na quarta ocasião de amostragem. E o indivíduo 3 aqui, ele foi também capturado uma vez na última, né, acho que é a sétima aqui, é a ocasião de amostragem. Já o segundo indivíduo, ele foi capturado na segunda e foi recapturado na sexta, tá? Então, a gente acaba usando essas matrizes para fazer esse histórico de captura e recaptura, certo? Maravilha. Então, essa questão que eu já havia adiantado para vocês, eu, no caso, fiz esse agrupamento de 60 dias a cada 10 dias, né? Então, a gente tinha 6 ocasiões de amostragem por sítio, né? E aí uma coisa importante também, que às vezes é um pouco meio chato, é que
se você tem na mesma armadilha fotográfica, nesses 10 dias, mais de um registro do mesmo indivíduo, você tem que descartar, você vai contar um. Né? Às vezes você pega o mesmo indivíduo nesses 10 dias, né, 3 vezes, né? Só que você tem que colocar um, porque, né, é um período só, então você acaba desconsiderando as outras fotos. Isso é uma coisa bastante chata, né? Mas acaba ajudando na nossa análise estatística. Bom, e agora também eu vou falar um pouquinho para vocês dessa questão matemática, dessa questão estatística, né? Que eu sei que muita gente não gosta, né? Mas acho que é importante para entender como funciona essa questão da captura e recaptura. Né? Então, inicialmente, né, os trabalhos, né, de captura e recaptura pegavam, né, feito com inseto também, alguns indivíduos, né, então você vai lá e captura 10 indivíduos. Aí você vai lá, pinta eles, certo? Com uma manchinha lá que você faz com uma tinta, e solta esses indivíduos na população. Esses indivíduos que você pintou na população, eles vão se misturar na população. E aí, quando você vai capturar novamente, você vai ter uma proporção de indivíduos que você já marcou nessa primeira captura e de indivíduos novos que você ainda não tinha capturado anteriormente. Então, essas estimativas, elas se baseiam nessa relação de indivíduos já capturados em relação a novos indivíduos da população total. E essa proporção de indivíduos recapturados e não que você está capturando da primeira vez, é que acabam fornecendo para a gente estimativas de abundância, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem essa relação aqui, onde N seria a estimativa de abundância da nossa população, que a gente quer descobrir, né? N1 seria os indivíduos que você captura da primeira vez, né? Aí depois você vai ter o M, são os indivíduos que você vai recapturar, ou seja, na segunda captura, tá? Desculpa, o N2, né? O N2 são os indivíduos que são capturados na segunda vez, o total, e M são aqueles que você já capturou anteriormente, tá? Então, deixa eu só explicar um pouquinho para vocês agora, que eu achei que ficou um pouco meio confuso. Mas a ideia é o seguinte, né? Se você tem, imagina que a gente tem uma população com 10 indivíduos, né? Que seria o real, né? E aí, na primeira captura, você capturou 5, né? Você capturou 5 de 10, então você tem essa proporção. Na próxima captura, né, se você recapturou 2, né, que você já tinha, em relação, por exemplo, 2 marcados em relação a 4, que foi o total que você acabou recapturando. Ou seja, existe essa proporção, né, desses animais capturados na primeira vez em relação ao total de animais que ocorrem lá e a relação entre os que você já marcou, né, em relação ao total de indivíduos capturados na segunda vez. Porque na segunda captura, provavelmente você vai ter indivíduos que você já tem um registro e novos indivíduos, né, que seria aqui o que está representado, né, por N2, tá? Então, aqui seria o total, né, de todos os indivíduos capturados e não recapturados na segunda amostragem. E M é o total que você já tinha visto anteriormente, né? Então, tem essa proporção do que você pegou em relação ao tamanho da população e a relação entre os marcados em relação a todos os marcados e não marcados que você pega da próxima vez, tá? E aí, então, isolando o N, a gente tem essa relação aqui também, né? Que também pode ser definida dessa forma, né? Que é diretamente proporcional ao número de animais capturados em cada uma, inversamente proporcional aos recapturados em cada uma das ocasiões. Bom, e aí, para você fazer essa análise, a gente tem que seguir algumas premissas, né?
que não devem ser quebradas, né, para o resultado ser satisfatório. Então, essa marcação ela não influencia na mortalidade e nem no comportamento dos animais marcados. Então, no nosso caso, se eles são marcados naturalmente, não vai influenciar. Então, a gente não quebra essa premissa. A marcação não interfere na probabilidade de captura dos animais marcados, né? Então, por exemplo, sei lá, tem alguma marcação que acaba aumentando a chance dele ser capturado ou diminuindo. No nosso caso também não, porque já é uma marca natural, então para ele não faz diferença nenhuma, né? A população tem que ser fechada, né? Como eu falei anteriormente, tem mortes, nascimentos, migração e imigração, e isso para felinos é praticamente impossível de acontecer, né? Principalmente ao tempo que a gente usa, né, para fazer a amostragem. E a mistura tem que ser completa, ou seja, esses indivíduos que são marcados, eles têm que se misturar com a população no geral, ou seja, se você, sei lá, faz uma marca e aquele indivíduo acaba sendo assim, excluído de alguma forma da população, você vai ter uma probabilidade de captura diferenciada em relação a outros indivíduos. Né? Então, nesse caso aqui, essas três premissas, né, na mortalidade, na probabilidade de captura e na mistura, como são manchas naturais, isso acaba não sendo influenciado por esses animais naturalmente marcados. Variações dessa probabilidade de captura, né? Então, nós temos variações em relação ao comportamento, em relação à heterogeneidade dos indivíduos e em relação ao tempo. Então, elas podem variar dessas três formas, e a gente tem também combinações dessas formas. Então, você pode ter variação da heterogeneidade e do comportamento, ou do comportamento e do tempo. Né? Então, esse modelo aí, ele acaba fazendo esse tipo de análise. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, o comportamento de como que a captura pode influenciar o indivíduo, né? Então, eu não sei como que seria em português, mas pelo que a gente vê nos trabalhos, seria o trap shy e o trap happy, né? Então, o trap shy seria quando aquele evento, né, de fotográfico acaba espantando o animal, né? Então, ele percebe a armadilha fotográfica lá, sei lá, antigamente a gente usava flash, né, e isso assustava muitos animais, né? Hoje em dia, com o LED, isso diminuiu bastante, né? Você só vê uma luzinha vermelha acendendo, mas, de certa forma, né, você acaba interferindo. Então, às vezes tem animais que se assustam com aquela luzinha e acabam evitando aqueles locais, ele passa lá, vê que tem armadilha e acaba evitando para não levar o susto. Né? Então, você diminui sua probabilidade de captura. E aqueles indivíduos, né, que de repente gostam, né, são exibidos, né, e de alguma forma eles acabam passando pela armadilha fotográfica, e isso acaba induzindo que eles passem mais vezes a armadilha fotográfica. Né? Então, algumas vezes isso pode acontecer. Em relação à heterogeneidade, né, está relacionada com a idade dos indivíduos, né? Então, por exemplo, nós temos indivíduos de idades diferentes, com deslocamentos diferentes, né? Por exemplo, em relação a um indivíduo no estágio reprodutivo, isso interfere na probabilidade de captura, né? Nós temos a relação de heterogeneidade dos sexos, né? Porque os machos acabam caminhando, né, muito mais do que as fêmeas, né? Então, inclusive marcar território e tudo mais, né? O status fisiológico, se é um bicho que está bem ou se ele está doente. Então, tudo isso pode acabar influenciando nos seus resultados. E em relação ao tempo também, às vezes, um tempo muito grande ou muito curto de exposição às armadilhas também pode influenciar na detectabilidade. E aí, o que a gente faz? A gente estuda a abundância ou densidade. Né? Então, a abundância é o número de indivíduos, né, que a gente estima que possam ocorrer lá, né? E a densidade a gente vai relacionar o número de indivíduos, né, que a gente estimou em relação a uma determinada área. Né? Então, a gente, em ecologia de populações, costuma utilizar mais a densidade, e eu vou falar para vocês por quê, né, que acaba trazendo mais dados para a gente ecológicos do que pura e simplesmente a abundância. Tá? Aí você fala assim, não, é legal, você vai lá na Serra do Japi e fala, sei lá, tem 20 indivíduos. Legal, tá. Mas aí se você vai em outra área de Mata Atlântica também, uma área de
serrana e tal, e o indivíduo tem lá, sei lá, 30, né? Aí como que você vai comparar 30 com 20? Né? Você vai ter que comparar em relação à área, né? Então, por isso que a utilização da densidade é mais conveniente, né? Então, primeiramente, a gente estima a densidade, estima a abundância, né, por esses métodos, né, que eu acabei de falar para vocês. E a gente vai determinar uma área de vida, né, ou vamos dizer assim, uma área de uso deles, incluindo o grid, né, a grade das armadilhas fotográficas e uma zona tampão, ou buffer, ou seja, por exemplo, se o indivíduo ele foi capturado na última armadilha do grid, né, a gente tem que adicionar uma área externa a ela, porque esse indivíduo provavelmente ele não vai se deslocar só naquele ponto, né, então ele tem um raio de deslocamento ao redor daquela armadilha fotográfica. Então a gente insere, né, esses regiões tampões ao redor de cada armadilha fotográfica e depois no final, né, no grid, lá na grade, você tem um desenho ao redor de toda a grade e isso tem que ser incluído nas estimativas de densidade, porque você acaba aumentando a área amostrada, consequentemente diminuindo a densidade, tá? Mas isso é importante. Essa densidade ela vai variar em relação aos biomas, como eu já falei anteriormente, né? É útil para a gente comparar esses dados, como eu já falei também, né, entre diferentes locais do mesmo bioma, Mata Atlântica com Mata Atlântica, né? Ou então entre biomas diferentes, né, Mata Atlântica e Caatinga, né? Por que um é menos denso do que o outro, né? E também nós temos essa possibilidade de relacionar com outros fatores ecológicos, né, para avaliar a qualidade do ambiente, a relação com as presas, os fatores antrópicos que podem diminuir essas densidades, como eu vou mostrar para vocês também. Então, aqui, rapidamente, né, uma imagem aí da Serra do Japi, os colegas também já mostraram, né? Aqui, a disposição, né, do meu desenho das minhas armadilhas, né, que acabou não sendo, vamos dizer assim, né, formando um desenho mais bem distribuído, mas a gente conseguiu fazer aqui uma análise, eu acho que interessante, né? Então, aqui em relação à Serra do Japi, né, no estado de São Paulo. E o que a gente acabou percebendo desse estudo, né? Que se esperava também, né? Que em diferentes locais da Serra do Japi, né? Como ela tem a região da reserva e outras regiões ao redor de fazendas, né? Regiões de patrimônio natural, que elas não podem ser desmatadas, mas tem a questão da presença de pessoas que entram ou não, né? Muitas vezes ciclistas, né? Então, toda essa interferência humana, né, acredita-se que quanto mais, vamos dizer assim, menos visitada, menos ações antrópicas na serra, né, maior seria a densidade, né? Então, em locais mais antropizados, né, a gente teria densidades menores e a gente acabou percebendo um pouco disso, né? E aí uma coisa interessante, né? Eu coloquei aqui alguns pontos. Esses foram os pontos, né? Em duas regiões onde eu consegui maiores frequências de captura, né? Então nessa região aqui, que nesse outro mapinha é justamente a região onde nós temos a reserva biológica, né? Então dentro da reserva biológica nós tivemos muito mais, uma frequência muito maior de capturas do que fora, né? Só um ponto, né, fora que a gente teve uma frequência considerável, né? E aqui eu fiz uma comparação de um outro trabalho, né, de uma ex-aluna do laboratório, a Mariana, né, que assim como a Raíssa está trabalhando com ocupação, ela também fez modelos de ocupação na Serra do Japi, né? E aí esses dados são convergentes, ou seja, né, ela estimou que essa ocupação seria maior dentro e no entorno aqui próximo da reserva biológica, que foi onde justamente eu consegui as maiores frequências também em relação à distância, né? Então, quanto mais distante a reserva,
seria menor essa ocupação e, teoricamente, densidade também. Então, dessa forma, um trabalho está corroborando o outro, né? Então, a gente pode ver que metodologias diferentes podem convergir para resultados relativamente próximos, né? E por que a gente estudar a jaguatirica? Né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma disciplina, né? Não vou falar qual foi a universidade, né? Porque eu achei muito deselegante assim do professor, né? Mas ele chegou e falou assim, aí eu apresentei meu trabalho, tá? Falou assim, ah, tá bom, beleza, tá, mas jaguatirica não serve para quê, né? Porque outro aluno apresentou uma coisa que era um polímero bioquímico lá e tal, que tinha a aplicação médica, né, hospitalar, tal. Eu falei, não, isso daqui, né, é uma pesquisa muito mais aplicada, não sei o que, tal, tal. Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer isso, né? Eu achei bastante deselegante. Eu falei, bom, tem uma visão um pouco limitada das coisas, né? Mas são fatores indiretos que acabam influenciando, né? Então, é uma espécie que a gente chama de guarda-chuva, né? Ou seja, se você acaba conservando essa espécie, você conserva uma série de outras espécies com requisitos ambientais menores do que o dela, né? Então, você acaba aumentando muitas espécies, a conservação. Eu acho que alguém está com o microfone ligado. Também tem apelo carismático, né, de fofinhos e tudo mais, então isso também ajuda, né? É um animal naturalmente marcado, né, e a gente faz essas estimativas de densidade, como eu já comentei, e aí elas acabam ajudando a controlar a integridade ambiental dos ambientes, né, dos locais onde elas ocorrem, né? E isso porque é uma característica interessante, né? O porte das jaguatiricas, elas não são nem tão grandes, né, quanto as onças, né, pintada e parda, e nem tão pequenas em relação aos gatos do mato. Isso está bastante relacionado com o tipo de presa das jaguatiricas, né? Então, como já foi dito anteriormente também, né, essa diferenciação da dieta, né, de cada uma das espécies, no caso, a jaguatirica, ela acaba predando bastante roedores e aves, né, entre outros animais também, né? E aí, muitas vezes, esses roedores, como os esquilos, por exemplo, e outros roedores, eles acabam consumindo e predando sementes, né? E isso acaba influenciando na qualidade da comunidade vegetal, por exemplo. Então, se você tem um consumo muito grande de sementes, né, menos indivíduos vão nascer, né? Então, esse controle da predação de sementes é uma coisa interessante que a jaguatirica acaba fazendo, né? Ou porque ela acaba né, consumindo aquele animal antes dele se alimentar, ou então também, né, no caso esquilo, cutia, né, que tem esse hábito, eles pegam as sementes e enterram. Aí o indivíduo foi lá, enterrou a semente, né? E aí no dia seguinte ele foi capturado pela jaguatirica e aquela semente enterrada acaba germinando, né? Então, de certa forma, indiretamente a jaguatirica acaba contribuindo, né, para esse reflorestamento, né, além de diminuir a predação das sementes, ainda acaba contribuindo para esse reflorestamento do local, né? Então, ela acaba ajudando a manter esse equilíbrio, né, das comunidades de roedores e plantas do local. Bom, e aí, uma perguntinha, né, para vocês, na verdade eu vou fazer duas, né, então esse daqui, que é um filhotinho de um indivíduo que eu capturei, né, se alguém souber me falar depois qual que é, né, esse indivíduo, né, depois me diga. Agradecimentos aqui a todos os envolvidos, né, com o projeto, né, todas as instituições, um agradecimento especial à Universidade Federal do ABC, a oportunidade da gente poder participar, falar um pouco do nosso trabalho para vocês, né, e né, principalmente no evento que nós estamos participando. E por último, só para terminar, aqui eu coloquei, eu vou deixar esse slide um pouco, não sei se isso vai ser possível, mas eu coloquei 4 fotos aqui, eu tenho 2 indivíduos, né? Eu acho que aqui não vai dar para vocês perceberem, então de repente fica como lição de casa para vocês, até por conta do tempo, né? Depois vocês tentem identificar quem é quem
utilizando os padrões de manchas que eu comentei com vocês, tá? Então, fica uma lição de casa para quem tiver interesse, achar legal fazer posteriormente. Certo? Então é isso, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim? Estamos. Muito bem. Obrigada, Então é isso que eu Henrique. gostaria de falar. Estourei um pouquinho o tempo, mas obrigado. Muito obrigada, Henrique. Tem algumas perguntinhas, acho que aqui no chat. Se você puder responder. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Isso, ó, acertaram já. É uma onça parda, filhote de onça parda, exatamente. Porque justamente a gente tem muitos mamíferos, né, que quando filhotes eles acabam sendo pintados, né, porque isso ajuda na proteção deles, né, em relação ao ambiente para eles não serem predados, mas posteriormente essas manchas acabam desaparecendo quando eles acabam ficando mais velhos. Você acredita que um mesmo indivíduo se acostuma com as iscas ao ponto de ignorá-las? Olha, uma pergunta interessante. Mas, pelo que eu acabei observando, eu acho que não, né? Porque eu acabei pegando indivíduos em épocas diferentes do ano, né? O mesmo indivíduo em locais diferentes e com esse comportamento de parar e cheirar, né? Então, eu acho que, de repente, o tempo, né, que a gente usa essas iscas com eles acaba não influenciando em relação a isso, certo? Bom, não sei se eu vi mais alguma pergunta aqui no chat, não sei se tem mais alguma. Eu acho que, só complementando essa questão das iscas, eu acho importante dizer que, por exemplo, para trabalhar com os modelos de ocupação, não se pode usar iscas, né? A ideia de que você, trazendo as iscas, você estaria interferindo, né? E aí deixando de ser casual. Então, essa questão de uso de iscas pode, né, nesse caso, porque você não está usando modelos de ocupação, né? Isso é importante. Então, aí nesses casos, como acho que eu já tinha comentado anteriormente lá, como são modelos diferentes de análise, né, que a gente acaba utilizando, acaba influenciando um pouco, mas seria desprezível em relação, né, se fosse um modelo de ocupação, né, que isso teria uma influência muito maior, atraindo o animal para frente da câmera, né. Uhum. Outra questão é essa questão do uso de trilhas, né? Então, inicialmente, o Henrique chegou a colocar fora de trilhas, mas aí a incidência de onça das jaguatiricas era menor, né? Então, o uso de trilhas também foi uma questão importante para o trabalho dele. Né? E se vocês quiserem ver, tem um trabalho super interessante de um argentino, Mário de Bittetti, eu acho que o Henrique citou na apresentação, e que ele compara exatamente o uso de trilhas e estradas com fora de trilhas e estradas. Então, que isso é bastante interessante também. Então, colocar as armadilhas em trilhas, especialmente, também não seria adequado para um trabalho de ocupação. Porque justamente nesse caso, quando se faz trabalho de ocupação, você não está querendo identificar os indivíduos, né? Você só fala, é uma jaguatirica, não é, né? Ou sim ou não. No nosso caso, a análise que a gente faz, a gente sabe que é a jaguatirica, mas tem que saber que indivíduo que é, né? Então, existe essa diferença, né? Tem, acho que mais uma pergunta aqui, mas a isca não apenas traz o animal para frente da câmera, já que o animal estaria andando por ali perto? Então, tem essa questão, né, de, por exemplo, o animal está andando lá por perto, de repente ele sente o cheiro da isca e vai lá. Mas, aí entra também na questão da trilha. Então,
normalmente aquele animal já está andando por aquela trilha, né? Seria difícil, por exemplo, e ele ia ser fotografado de qualquer jeito, vamos dizer assim, né? A questão da isca, ela só vai aumentar, fazer que o animal pare na frente da câmera e tenha um tempo maior de tirar as fotos para a gente melhorar a qualidade da foto na identificação, né? Eu acho que até pode acontecer, mas é mais difícil, por exemplo, que o animal está se deslocando lá no interior da mata e aí ele sente o cheiro da trilha e vai lá para ver o que está acontecendo, né? Mas eu acho que fazendo essa análise, né, em relação ao uso das trilhas também, eu acho isso um pouco mais difícil. Uma questão que a gente não tem ideia é sobre a distância a que essa isca tem uma atração. Então, a gente sabe que os felídeos têm uma capacidade odorífera de perceber concentrações muito pequenas, né, de odores, né, de voláteis. Então, a gente não tem noção de qual a distância que essa isca poderia atrair, né? E isso poderia ser, no caso, para modelos de ocupação, isso poderia ser um problemão, né? No nosso caso, a gente está, quer dizer, são animais que estão passando ali e seria realmente para melhorar a qualidade da foto. Então, é uma outra coisa também que eu acho, de repente, interessante, como eu já comentei antes, né, que às vezes a gente pega fotos sequenciais, né, de uma armadilha num ponto da trilha e numa outra futuramente, então essa distância, né, de uma armadilha para outra acaba estando dentro do deslocamento da espécie, né, então, de repente, eu acho que essa questão não influenciaria tanto nessa questão da atração, né, então eu acho que também por esse motivo acaba não influenciando para esses estudos, né, de captura e recaptura. Não sei se tem mais alguma questão aqui, mais alguma pergunta. Tem uma pergunta sobre como que você faz para baixar no celular, que a Gisele não entendeu. Como eu faço? Então, é o seguinte, eu obviamente testei em casa, né, anteriormente, e aí eu conecto o cabo, né, no cabo que carrega, né, o celular, só que eu tive que usar um adaptador, né, porque a entrada lá da armadilha fotográfica não era a USB igual a nossa, né, então eu usei um adaptador, mais simples isso, conecto lá na armadilha. Quando eu conecto na armadilha fotográfica, pelo menos no meu celular, ele já aparece aqui que tá conectado a alguma coisa. Igual quando você conecta o celular no computador, notebook. Ele aparece lá, permitir que você abra, tal. Então, é a mesma coisa. Se isso não acontece, você tem que ir lá, né, abrir lá onde você vê os arquivos, né, você vai ter o seu cartão de memória do celular, e você vai ver que vai abrir um outro cartãozinho de memória, que é o cartão de memória da armadilha fotográfica, né? Então, aí você clica lá em cima desse cartãozinho de memória, e aí você consegue abrir as pastinhas com as fotos, né? E aí você salva como se você estivesse salvando qualquer outra foto. Você seleciona aquelas fotos, né, e salva como lá no seu cartão de memória do celular. Então, você acaba fazendo esse registro. Não sei se ficou claro aqui a explicação. Mas é como se você inserir o seu celular no computador ou em outro equipamento, né? E ele vai acusar lá que você está conectado em outro equipamento. A Gisele também comenta que, na verdade, a Bushnell funciona só com 4 pilhas, né, que não precisa colocar as 8. A gente, às vezes, na falta de 8 pilhas carregadas, a gente já fez isso, mas normalmente as 8 acabam sendo uma certa garantia, né, de que você vai conseguir, né, voltar e elas ainda vão estar funcionando. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, desculpa. Deixa eu ver. O jaguatirica é um mamífero particularmente brasileiro ou não? Não sei se
particularmente, né? Ele tem uma distribuição aí sul-americana até o sul ali dos Estados Unidos, região México, do Texas, México, pega ali, acho que até a região do Texas lá, e o restante da América Central, América do Sul. Então, eu não sei se a gente pode dizer que ele seja particularmente brasileiro. O que acontece, que eu acho que a Raíssa comentou anteriormente, é que existem estudos populacionais, né, genéticos, para avaliar essas populações, e aí sim nós temos uma divisão genética, né, de como se fossem subespécies de jaguatirica. Né? Então, uma região, né, mais ao noroeste da região amazônica, pegando a região da América Central e Sul ali dos Estados Unidos, e um outro grupo geneticamente um pouco diferente, pegando, né, o restante da Amazônia e da América do Sul até ali norte da Argentina. Também não vai muito para o sul, né? A região do Misiones, ali, né, que são os trabalhos de Bittet, tá? Essa região do norte ali da Argentina. Então, seriam duas populações geneticamente diferentes, vamos dizer assim. Né? E aí, dentro da Amazônia, né, a gente tem uma população que tem vamos dizer assim, uma grande abundância. Então, ela não estaria tão ameaçada assim, e isso nas listas lá da IUCN e outras, né, acabam colocando ela como pouco preocupante. Mas se a gente analisa fora da região amazônica, então a gente percebe que ela tem, em alguns locais, ela é vulnerável, em outros locais ela pode ser até ameaçada. Então, acho que isso é interessante. Eu sei que tem representação da jaguatirica em estátuas astecas e incas, e tem povos nativos americanos que também faziam a representação da jaguatirica, então ela está espalhada por toda a América. Inclusive é usado para representar em lugares nos Estados Unidos que ela foi extinta, né? Eles sabem pela arte dos povos nativos, assim. Então é um animal bem disperso latitudinalmente, assim falando. Tem uma grande amplitude mesmo. Deixa eu ver outra pergunta que seria interessante um estudo sobre isso. O quão longe os felinos sentem as diferenças das vistas de alcance, se o alcance for curto e poderia ser usado em modelos de ocupação. Tem um trabalho interessante fazer essa avaliação, né, até onde a isca acaba influenciando e a distância de uma isca para outra. Seria interessante. O felino pintado vai ter sempre a mesma quantidade de pintas ou podem surgir novas pintas ao longo da vida? Olha, interessante isso. Eu não vi nenhum trabalho falando a esse respeito, né? Eu acredito que não. Eu acredito que aquele padrão se mantenha, diferentemente da gente que acaba tendo pintas no corpo, mas eu acho que talvez a origem seja diferente, né? Uhum. Mas eu acho que elas vão se manter ao longo da vida, não vão talvez mudar de formato e tudo mais. Uma curiosidade que surgiu ao longo desse trabalho era qual seria a herdabilidade de um padrão de pintas, ou seja, se um filhote poderia ter padrões de pintas que misturasse, digamos, padrões de pintas da mãe e do pai. Né? Então, até eu acabei mandando uma mensagem lá para o Exiric, que é quem mexe com genética, né, dos felídeos, perguntando sobre isso, mas acho que, quer dizer, até agora eu não tive resposta, porque a gente pensou nisso, que isso ia ser muito especial, né, se a gente conseguisse, pelas pintas, ter alguma noção. De parentesco, né, é verdade. Mas, assim, eu, por olhômetro, né, olhando as fotos e tal, eu consigo perceber alguns desenhos semelhantes, assim, né, mas, logicamente, eu não posso afirmar nada, né, não se tem nada ainda para afirmar isso, né, mas eu acredito que se tem uma relação, sim, de alguns aspectos dessas manchas. E outra coisa, quer dizer, o trabalho é com felinos pintados. Mas, claro, se você tem animais que você pode marcar com brincos coloridos, que nem esses brincos que o pessoal usa, por exemplo, para marcar vaca, ou enfim, animal doméstico, né? Para reconhecer no campo, coisa assim.
Então, se você tem esse tipo, o pessoal às vezes usa isso com veados, né, para fazer isso, e aí é possível fazer um estudo, quer dizer, usar essas marcas, né, como para um sistema de captura, marcação e recaptura, tá? Então, por exemplo, nos ratinhos da Karina, né, quando ela marca e põe brincos, então ela pode, pelos recapturas, então, avaliar essa questão, a parte populacional também, né? E eu acho que também, além dessa questão dos brincos, né, pelo menos na época que eu estava fazendo a graduação, né, isso faz quase 20 anos, que, aliás, foi justamente quando eu conheci a professora Eleonore, né, eu acho que ela não se lembra, mas foi justamente num mini curso sobre métodos de estudos de mamíferos, lá na minha cidade, lá em Ribeirão Preto, ela estava dando esse mini curso, aí foi quando eu conheci ela, né, mas nessa época eu também trabalhava com ratinhos, né, eu trabalhava com levantamento de mastofauna, e eu me lembro que tem uma relação de cortes nas orelhas, né, que você pode fazer cortinhos, né, com uma numeração, né, numa orelha são as dezenas, na outra são as unidades, e aí você acaba marcando eles, sabendo depois para recapturar, né. Então, isso muitas vezes com ratos, né, com marsupiais, a gente consegue fazer também. Nesse sentido que eu estava querendo comentar agora, por assim dizer, no final, que vários desses métodos que a gente apresentou quando falando sobre os mamíferos, claro, o nosso objetivo aqui era métodos para mamíferos, mas que vocês certamente conseguem ver como eles são apropriados para vários outros grupos, né? Então, por exemplo, os métodos que a Ana Beatriz mostrou para os morcegos, então aquelas redes de neblina que podem ser utilizadas e são muito utilizadas para aves, né, em trabalhos com levantamentos ou mesmo de comportamento com aves. Né, a parte ligada aos sons, né, a percepção dos sons para os morcegos, aqueles equipamentos também registram, né, sons são sons da paisagem acústica, então também para sapos, né, enfim, né, aves, né, então primatas também, né, então mostrando, quer dizer, que essa metodologia né, serve para vários animais, né, aqueles de pequenos mamíferos, né, os pitfalls, né, os baldes, sempre foram muito utilizados para trabalhos com cobras e lagartos, né? E, de repente, por assim dizer, nós, pesquisadores de mamíferos, descobrimos, né, que podíamos usar e que eles iam dar, inclusive, resultados bastante diferentes, complementares, né, ao que a gente estava utilizando. Também a parte, por exemplo, dos censos, né, que a Isabela comentou, né, usando o distance, né? Então, esses censos, então, também são utilizados para animais crepusculares. Eu tive um aluno que fez levantamentos em reservas indígenas para fauna cinegética, então usava isso tanto pensando nos mamíferos, como também grandes aves que são de interesse alimentar, né? Então, comparando diferentes parques e tal. Então, usando distance, né? E aí, esses pontos de escuta, né? O outro método que ela comentou sobre o N-mixture, que agora a gente está usando para primatas, na verdade, é um método já, por assim dizer, antigo e amplo para pontos de escuta do pessoal que trabalha com aves, né? Então, nesse sentido, né, mostrar para vocês, quer dizer, que talvez não estejam tanto interessados nos mamíferos, mas que esses métodos que a gente abordou aqui, né, servem para vários outros animais, né? As armadilhas fotográficas
capturam muitas aves de chão, né? Então, dá para fazer um trabalho bastante interessante, por exemplo, em paralelo com o trabalho da Mariana Nas de Reis, no Japi, né, com a grade e modelos de ocupação. Por exemplo, eles descobriram que tem um macuco que utiliza, é muito mais frequente na base da serra, e uma outra espécie que é muito mais frequente na parte alta, né? Então, mostrando, por assim dizer, quase que uma partilha de ambiente, de habitat entre essas duas espécies de macuco, né? Uma ave, né? E assim por diante. Então, isso que eu acho que era interessante a gente comentar, né, com vocês. E os métodos de estudo de comportamento, por exemplo, que a Hillary apresentou, né, você pode usar com animais em cativeiro, né, você pode usar com pesquisas de enriquecimento em zoológico, né, com estudo de comportamento mais geral, né, e de outras espécies, quer dizer, de outros grupos de animais também. Deixa eu só também falar mais uma coisa que agora você estava falando, Eleonora, eu me lembrei também desse trabalho, né, que eu falei que eu fiz na graduação. Como foi um trabalho de levantamento de fauna, acho que é interessante isso, porque você acaba tendo contato com todas essas metodologias diferentes, né? Então, trabalhar com rede, eu capturei morcego, né? A minha armadilha fotográfica era muito precária, mas a gente conseguiu capturar algumas coisas, com pitfall e com essas armadilhas, né, de contenção, que a gente costuma chamar, né, as menorzinhas, pelo menos na época, não sei se é o mesmo nome ainda, né, que eram as Sherman, né, que eram aquelas de alumínio, e as Tomahawk, as gaiolinhas maiores, né? E aí, principalmente na Tomahawk, que é maior, a gente capturava, além de gambá, né, e tatu, de vez em quando, mas a gente capturava muito teiu, principalmente na época de julho, agosto, demais, teiu, anu também, a gente capturava anu branco, então até algumas aves, né, sendo capturadas. Saracura. Hã? A gente chegou a pegar saracura. Sério? E principalmente é por conta das iscas, né? Que a gente acaba utilizando essas iscas e eles entram para comer a isca e acabam sendo capturados. E uma vez até, Leonor, não sei se eu já te falei, mas até um macaco prego a gente capturou numa dessas daí. E ele estava todo espremido assim dentro da gaiola tal, né? Mas ele foi lá e entrou, né? A gente acabou soltando. E aí uma outra coisa interessante também que me lembrou que é o seguinte, na época que eu estava na graduação fazendo esse trabalho, eu estava acho que no terceiro ano, né, como esses trabalhos de campo, né, eles acabam despendendo bastante esforço físico, né, de você cavar buraco para fazer crítica, né, de você andar, colocar armadilha, colocar isca e tudo mais, eu acabei conversando com alguns colegas que eram calouros, né, falei assim, olha, quem está interessado em ajudar, tal, porque aí de quebra vocês vão aprendendo um pouco das técnicas, né? E aí eu tinha um grupinho lá que sempre me ajudava, ia comigo no campo. E aí o que eu achei interessante é que tinha sempre dois que andavam sempre juntos, né? O pinguim e o sabiá, e apesar dos nomes, né, de aves, eles acharam tão interessante estudar, tão interessante as capturas que a gente tinha de TU, né? E aí, a partir disso, né, eles acabaram seguindo na pesquisa para trabalhar com répteis, né, e seguiram também por lá. Então, acho que essa questão da importância, né, de você ter o contato aí com as metodologias e com o campo também, né, que isso acaba ajudando bastante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. E também uma outra coisa também que, bom, não sei, pelo menos que eu acabei fazendo, né? Não sei em relação a vocês, mas que algumas vezes eu acabei até levando o pessoal, assim, de fora no campo junto, né? Algumas vezes eu levava meu pai junto comigo, algumas vezes minha mãe foi também, né? Então, outras pessoas eu acabei levando para me ajudar.
eu ver. Acho que alguém tinha levantado a mão, não foi? Para perguntar. Eu não estou vendo. Eu não sei se eu percebi isso ou se foi um comentário aqui na minha pesquisa de campo para o TCC foi usado pitfalls para a captura do animal em questão. Era um réptil ofioides. Ofioide. Ah, cobra de vidro! Uau! Mas e capturou bastante animais? Porque não me parece ser um animal muito comum. Hein, Daniel? Então, na época, deu para capturar bastante, um número bastante bom. Bom em questão. Foram de 10 a 15 ofiodes capturados. Uau! Legal. E falando em relação, né, a esse tipo também da metodologia do pitfall, que eu lembro, que muitas vezes também, às vezes os ratinhos caíam lá na pitfall, né, né, do tamanho ele não conseguia sair de lá tal, mas a própria urina do rato muitas vezes acaba tendo serpentes lá, que acabavam entrando, comendo o ratinho e conseguiam sair. Algumas acabavam ficando presas lá também, a gente tinha que tirar. Então a gente não sabia se é porque ela estava andando e caiu ou se ela sentiu o cheiro da urina e entrou lá para comer e acabou ficando presa, né? Normalmente, para trabalhar com pitfall, você tem que fazer um treinamento para retirada de serpentes, né? A Karina, que trabalhou com pitfall aqui no Japi, ela fez um treinamento, né? E ela tinha aquele gancho, né? Para poder, porque muitas vezes poderia ter serpentes dentro do pitfall e ela teria que tirar ela de lá, né? Salvar a serpente sem ter problemas. Né? Ela também, algumas vezes, viu cascavéis de butuca ali na margem da cortina dela, e eu fiquei pensando, isso estão esperando um ratinho que vem ali ela achou que era um bom lugar para capturar uma presa. E quando a gente foi fazer a pesquisa no meu TCC, a gente achou muita cobra no pitfall. A gente achou muito, principalmente cascavel. A gente achou cascavéis, várias jararacas também. Tá. Onde que foi o seu trabalho? A gente fez parte na Serra Negra e parte aqui na Flona, Floresta Nacional de Itápolis. Ah, tá, que legal. Serra Negra, ó, que joia. Então, eu tinha comentado, né, de onde surgem, digamos, as ideias para os projetos, né, e eu comentei sobre visitar lugares interessantes, né. Muitos dos meus alunos, quando vêm me procurar, já tive várias situações em que eu disse, professora, eu tive em Bitipoca nos feriados, né? E fiquei encantada com o lugar. Eu quero fazer o meu projeto de TCC lá. Não, tá bom. Então, mas assim, o que tem em Bitipoca, né? De mamíferos? Tem lobo-guará. Interessante. Mas e aí, você vê as pegadas do lobo? Você sabe por onde ele anda? Como é que é? Não, os aceros são de pedra, não, pegada, não dá. Mas você vê os lobos com frequência? Eles aparecem no camping,
Eu falei, sim, mas isso também não dá um projeto. Né? Mas e fezes? Ah, sim, e tem de montão, mas é fácil de achar? Ah, sim, é aqueles aqui em cima daquelas pedras. Não, tranquilo. Eu falei, pronto, então você pode fazer um trabalho de dieta de lobo-guará. Né? Então, muitas vezes, o local é que acaba meio que né, surgindo como um local de possibilidade de trabalho. E ainda se, de repente, tem um alojamento, né, que facilita a logística, se é um lugar relativamente protegido, também dá uma questão de segurança, né? E aí você acaba que, então, vai mexendo um pouco e consegue organizar. E aí, inclusive, assim, quer dizer, TCC, quer dizer, o aluno está envolvido durante o semestre com as aulas e faz as coletas de campo nas férias, né? Então, tem, como eu mencionei esse caso de Bitipoca, né? Então, no verão, a Mônica coletou as fezes, né? Ao longo do semestre, ela triou. Depois, em julho, ela fez uma nova coleta, né? E não só deu um TCC, como também deu um artigo. Ela escreveu um artigo no Journal of Zoology, né? Uma revista boa, inglesa. Né? Então, assim, é possível fazer um trabalho interessante, né? De campo e, inclusive, assim, sem muito dinheiro, né? Com saquinhos de papel para pendurar num varal e secar as fezes, e depois um laboratório para fazer a triagem. Né? Claro, se você usa GPS, aí é uma coisa mais complicada, mais cara, mas talvez nem precise mapear, né? Aí você quer armadilhas fotográficas e tal. Mas, assim, também tem, não sei se vocês viram, algumas das nossas apresentações têm o símbolo da Idea Wild, que é uma ONG americana, norte-americana, que doa. Então, você pode submeter o seu projeto e eles podem, né? O Henrique ganhou algumas armadilhas fotográficas da Idea Wild, a Raíssa também, né? A gente já ganhou também GPS deles em outras oportunidades, então a gente é quase que um freguês antigo. Só para primeiro, queria agradecer a todos os palestrantes de hoje, né? E segundo, eu estava um pouquinho calada, que eu estava tentando criar as salas temáticas que a professora Eleonore comentou no primeiro dia, que para ver se vocês tinham algumas dúvidas. Eu vou tentar criar aqui, só que o Google Meet, ele colocou o pessoal de forma aleatória. Eu criei salas, 4 salas, carnívoros, primatas, pequenos mamíferos e quirópteros. Aí, eu sei que eu consegui colocar a Raíssa e o Henrique em carnívoros, o João em primatas, pequenos mamíferos, eu coloquei você, professora, se você puder, como a Karina não está aqui, né? E os quirópteros eu coloquei a Ana. Só que eu vou tentar criar agora, então a gente está tentando, né? Antes disso, deixa só eu parar a gravação.